E aí, pessoal, né? Gravando aqui a última parte da aula, tá? Que eu falei que eu ia gravar, mas eu vou gravar logo hoje pra gente já finalizar a parte de entalpia. Então, a parte que ficou faltando eu apresentar para vocês aí da entalpia de ligação, né? Que a entalpia de ligação, ou vocês podem encontrar como a energia de ativação, ela é a energia absorvida na quebra de um mol de ligação no estado gasoso entre átomos a 25 graus Celsius e 1 atm. Tá? Essa energia de ligação entre os átomos ela é praticamente constante, qualquer que seja a substância da qual façam parte, podemos tabelar esses valores e calcular o ΔH de uma reação por intermédio da seguinte expressão. A variação de entalpia vai ser o somatório a entalpia dos reagentes menos a somatória da entalpia dos produtos. Peraí, professor, calma aí, calma, vamos voltar. Como assim a energia de ligação entre os átomos é praticamente constante? Então, é porque assim, a energia que está envolvida na ligação entre átomos, carbono e oxigênio, por exemplo, ela vai ser praticamente constante. Tanto a ligação carbono e hidrogênio em uma molécula de metano, como na molécula de propano. É praticamente constante. Então, de modo que a gente pode tabelar a energia envolvida na ligação entre o carbono e o hidrogênio e utilizar essa energia tabelada para as demais moléculas, tá? Tanto do propano, quanto do butano, quanto do hexano. Essa ligação carbono-hidrogênio, ela vai ser praticamente, a energia envolvida nesse processo de ligação, né, ele vai ser praticamente constante em qualquer uma dessas substâncias que eu acabei de citar. Beleza? E aí, né, talvez momento de pânico que deve estar passando na cabecinha de vocês se é entalpia de ligação e o senhor acabou de falar da ligação carbono e hidrogênio, eu tenho que saber quantas ligações faz cada elemento da tabela periódica? Não, calma, em partes. Você precisa saber, basicamente, né, a ligação envolvida, as ligações dos elementos principais, no caso, oxigênio, quantas ligações? 2. Nitrogênio, quantas ligações? 3. Carbono, 4. Hidrogênio, 1. Enfim, dos elementos principais que a gente está acostumado a resolver problemas, esses vocês têm que saber. Tá? Dos outros elementos, a gente pode utilizar a tabelinha, né? Uma tabelinha que eu vou apresentar a vocês. Então, se acalmem que eu tô aqui. Vamos lá, algumas coisas para a gente revisar. Lembrando, né, algumas coisas, né, para vocês já terem algo a mais, é que elementos da família 1A da tabela periódica fazem quantas ligações? Uma. Elementos da família 2A, 2. Elementos da família 3A, 3. Elementos da família 4A, 4. Elementos da família 5A, 3. Elementos da família 6A, 2. Elementos da família 7A, 1. E o hidrogênio, uma ligação. Tá? Então, isso aqui é uma forma de vocês já terem em mente, né, quantas ligações alguns elementos já fazem. Então, por exemplo, da família 4A, quem que está presente na família 4A? Carbono. Quem está na família 5A? Nitrogênio. Nitrogênio, 3 ligações. Né? Da família 6A, quem faz parte da família 6A? Oxigênio. Oxigênio, 6A, 2 ligações. Quem faz parte da família 7A? Cloro, o flúor. Ambos fazem uma ligação. Ambos fazem uma ligação. Beleza? Então, essa aqui é uma forma de vocês já saberem. Mas lembrando, pessoal, pelo menos dos principais: carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Esses vocês precisam saber, né? Do cloro, do flúor também, tá? Do iodo, enfim. Precisam saber, tá? Mas relaxem, tá? Fiquem frio. Porque assim, alguns exercícios, eles vêm com alguma tabela que já dão uma noção, né, de quantas ligações os átomos daquele determinado elemento estão fazendo. Então, um exemplinho para a gente já colocar a mão na massa, tá? É o seguinte, ó, fala o seguinte: o gás propano é um dos integrantes do GLP, que são gases liquefeitos de petróleo. E dessa forma, é um gás altamente inflamável.
abaixo está representado a equação química de combustão completa do gás propano. Né? Então aqui a gente tem aqui a equaçãozinha, né, do gás propano, né? Tá aqui, beleza, reagindo aqui. E aí ele fala o seguinte: na tabela são fornecidos os valores da energia de ligação, todas nas mesmas condições de pressão e temperatura de combustão. Então, beleza. Aqui ele fez aqui bonitamente, né, a tabelinha, que linda tabela. Então aqui já dá uma ideia, né, de quantas ligações os elementos envolvidos nesse processo estão fazendo, né? Então a gente tem ligações simples de carbono e hidrogênio, a gente tem ligações duplas entre duas moléculas de oxigênio, a gente tem ligações duplas, né, entre carbono e oxigênio, a gente vai ter ligações simples de carbono-carbono e vamos ter ligações simples de oxigênio e hidrogênio, tá? E aí ele fala o seguinte: assim, a variação de entalpia da reação de combustão de um mol de gás propano é igual a quanto? Então, perguntinha que vem na cabeça de vocês: como que resolve esse trem? Professor, como é que eu posso resolver isso aqui? Simples. Primeiro, desenha a molécula. Isso é fundamental para que vocês consigam resolver problemas na qual vocês vão ter que fazer utilizando a entalpia de ligação. Vocês têm que desenhar a molécula. Essa aqui é a única forma de vocês diminuírem a chance de errar no começo da resolução do exercício, tá? Então aqui, né, vou mostrar desenhos feitos por Picasso, né, e Da Vinci, né, dessas moléculas, tá? Então aqui a parte dos reagentes, a gente vai ter o que? Aqui é a molécula de propano e a molécula do oxigênio. Então a gente sabe que a molécula de propano é o que? É C3H8, então C3H8. Então a gente vai ter aqui 3 átomos de carbono ligados, né, aqui com em volta aqui de 8 átomos de hidrogênio. E aí a gente tem o O2, né? Então nesse caso, se o oxigênio faz duas ligações numa forma deles estarem estáveis, né, a gente vai ter que fazer o quê? Um O dupla O, né? No caso, a gente vai ter ligações duplas entre as moléculas de oxigênio, que vai ser nosso O2. E agora, né, a gente precisa também fazer a dos nossos... esse aqui é do nosso reagente, também temos que desenhar do produto. O produto é quem? É o dióxido de carbono, né? No caso, a gente vai ter um C dupla O dupla O. Então, dupla O, C, dupla O. Então, a gente vai ter duas ligações aqui. Já como o carbono faz 4 ligações, né? Ele faz uma dupla com oxigênio e outra dupla com outro oxigênio, né? A molécula de gás dióxido de carbono. E aqui, né, a gente tem a nossa moléculazinha de água, né? Que aqui é o H2O, que é simples, né? É um oxigênio ligado com 2 hidrogênios. Então, a gente vai ter uma ligação simples aqui com esses hidrogênios. Beleza, né? Desenhada a molécula, a gente pode utilizar a fórmula, que vai ser a variação de entalpia dessa reação vai ser igual a entalpia dos reagentes menos a entalpia dos produtos. Não, eu não errei. Nas anteriores, né, no caso entalpia de formação, a gente usava o quê? Produto menos reagente. Esse caso é um caso diferente, no qual a gente usa primeiro reagente, depois os produtos. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Como é que a gente resolve isso daqui? Bem, a entalpia dos reagentes vai ser o quê? A entalpia do C3H8, né, do propano, mais a entalpia do O2, que esse carinho é aqui, beleza? Como é que a gente faz então? A gente primeiro tem que encontrar essa entalpia aqui, a entalpia do propano e a entalpia do oxigênio a partir da energia de ligação desses átomos. Então a gente deve considerar no cálculo da somatória da entalpia dos reagentes tanto o número de mols de cada uma das moléculas quanto o número de ligações que cada elemento de cada átomo dessa substância faz, tá? Então vamos lá, vamos com calma. Então aqui o propano que está aqui desenhado, ele faz o que? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ligações carbono-hidrogênio e 1, 2 ligações carbono-carbono. Essa ligação carbono-hidrogênio e carbono-carbono, elas são que
tabeladas. Olha, então quer dizer, professor, que para mim encontrar a entalpia do C3H8, usando a energia de ligação, é só eu contar a quantidade de ligações carbono-hidrogênio e carbono-carbono? Sim, é só isso. Então, beleza. É isso que você vai ter que fazer. Então, aqui, a entalpia do propano vai ser 8 vezes. Por quê? Porque são 8 ligações carbono-hidrogênio vezes a entalpia, no caso a energia de ligação carbono-hidrogênio, mais duas ligações carbono-carbono. Uma ligação carbono-carbono, outra ligação carbono-carbono. Beleza. E aí você pega esses valores da energia da tabela. Então aqui, olhando na tabela, a gente vai ter que a energia envolvida na ligação carbono-hidrogênio é 413 e a energia envolvida na ligação carbono-carbono é de 348. Então a gente vai ter o quê? 8 vezes a energia dessa ligação, que é 413, mais 2 vezes a energia dessa ligação, 348. Então, fazendo esse cálculo, a gente chega em 4.000 kJ por mol. Beleza, aqui continuando, né? Eu só tirei aqui a tabelinha no canto, a equação e o desenho, tá? Então, a gente já encontrou a entalpia do C3H8. A gente falta encontrar na parte dos reagentes a entalpia do O2. Então, o O2 aqui no desenho dele é só o quê? Um oxigênio, ligação dupla com outro oxigênio. Só isso. Então, eu só olho na tabela o que? A ligação oxigênio-oxigênio. Oxigênio-oxigênio, ela tem uma energia de ligação de 498. Então, eu venho aqui. Então quer dizer que a energia, a entalpia do O2 vai ser igual à energia que está envolvida na ligação oxigênio dupla com oxigênio. Então, vai ser somente pegar essa energia aqui da tabela. Isso. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o quê? A energia do O2 vai ser igual a 498. E para a gente fazer, então, né, a gente já tendo em posse as entalpias de cada um dos reagentes, a gente utiliza, né, que o somatório dos reagentes vai ser igual a entalpia do propano mais 5 vezes, porque o oxigênio aparece 5 vezes. Não esqueçam de levar em consideração a estequiometria. Então, aqui vai ser uma vez essa energia, né? Porque só tem uma molécula de propano, mais 5 vezes aí a energia do oxigênio, porque ele aparece 5 vezes. Então, fazendo esse cálculo aqui, né? 4.000 mais 5 vezes o 498, a gente chega aqui o somatório da entalpia dos reagentes vai ser igual a 6.490. E dos produtos, professor? Os produtos são a mesma coisa. A somatória da entalpia dos produtos vai ser 3 vezes a entalpia do CO2. Por quê? Porque a molécula de CO2 aparece 3 vezes. Mais 4 vezes a entalpia da molécula de água. Por que 4 vezes? Porque a molécula de água aparece 4 vezes. Beleza. E aí, a gente faz a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Vamos olhar a molécula de CO2. CO2 é o que? É oxigênio, dupla carbono, dupla oxigênio. Então, o que, que a gente está tendo aqui? A gente está tendo duas ligações C dupla O. Então, uma ligação C dupla O, outra ligação C dupla O. Então, a gente tem duas ligações C dupla O. E a gente olha na tabela a energia envolvida na ligação C dupla O, que olhando aqui na tabela é 744. Então, a gente vai ter 2 vezes 744, a gente chega aqui, a energia dessa ligação que está presente nessa molécula, né, vai ser de 1.488 kJ por mol. E para a molécula de água, a mesma coisa. Olhando o desenho aqui da molécula de água, a gente tem o que? A gente vai ter uma ligação simples entre oxigênio e hidrogênio, e outra ligação simples. Então, a gente vai ter o que? Duas ligações, oxigênio e hidrogênio, né? Então, olhando aqui na tabela, a gente encontra que a ligação oxigênio e hidrogênio tem a energia de 468 kJ por mol. E ela tem o que? Aparece que 2 vezes na nossa molécula de água. Então, 2 vezes essa energia que é 468
Então, a energia, né, a entalpia de CO2 vai ser de 424 kJ por mol. E aí, né, sabendo que a somatória da entalpia dos produtos vai ser 3 vezes a entalpia de CO2 mais 4 vezes a entalpia da água, a gente chega aqui, a entalpia dos produtos vai ser 3 vezes a entalpia de escarinha que a gente encontrou, que aí é 1488, mais 4 vezes a entalpia de escarinha que a gente também encontrou, que é 924. Com isso, né, a gente tem que a entalpia dos produtos vai ser igual a 8.160 kJ por mol. Beleza. Já tendo a entalpia dos produtos e a entalpia dos reagentes, a gente consegue encontrar a variação de entalpia desse processo. Que, lembrando, é diferente da entalpia de formação. Aqui vai ser primeiro o reagente, depois o produto, tá? E aí, né, a gente vai ter que a entalpia dos reagentes foi 6.490 e a entalpia dos produtos foi 8.160. Com isso, a gente tem que a entalpia total, né, da reação foi menos 1.670 kJ por mol. Beleza? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários ou me manda mensagem no WhatsApp. Beleza. E aí, para casa, eu deixo esse exercício aqui do Enem, tá? E aqui já tá com um gabarito. Então, vocês vão ter que fazer praticamente a mesma coisa que eu fiz. Talvez uma coisinha a mais e tal, mas vai dar tudo certo. Vocês vão conseguir encontrar essa respostinha aqui. Beleza? E aí, bora lá. E aqui, como material complementar, né? Como eu já tinha comentado em aula, eu deixo esses vídeos, tá? Para vocês estarem assistindo. Por quê? Porque não deu para me passar tudo para vocês hoje, tá? E aí eu deixo essa parte para vocês estarem assistindo esses vídeos, fazendo os exercícios que ele está proposto, né? E já como tudo isso que a gente viu, vocês devem estar observando principalmente a questão de balanceamento, se a reação já está balanceada ou não, tá? Então, se vocês têm alguma dúvida de balanceamento, essa aula é uma aula muito boa, foi a aula na qual eu aprendi a fazer balanceamento, então sigam essa aula aqui que vai ser sucesso, beleza? E aí, eu deixo aqui um exemplo da parte de entalpia de combustão, tá? Esse material que eu já vou deixar para vocês no Classroom, além de um material na qual eu já fiz o resumo da parte de combustão, mas mesmo assim, assistam as aulas e leiam o material que eu vou estar deixando para vocês. E qualquer dúvida, me mandem mensagem, tá bom? E aqui é uma resolução já desse exercício. Tente primeiro fazer ele, aí depois olhem aqui a resolução dele. É uma resolução simples, tá? Vocês vão conseguir fazer isso aqui bem de boa, tá bom? E aí, né, vivos, enfim, né, depois de terem sobrevivido, né, mais essa parte da aula. E aí eu deixo uma frasinha para vocês refletirem, né, de Mahatma Gandhi. Ele fala que viva como se fosse morrer amanhã, aprenda como se fosse viver para sempre. Estudem, né? Estudem, foquem nos sonhos de vocês que vocês vão conseguir. Tá bom, pessoal? Até semana que vem. Qualquer dúvida, me mandem mensagem. E tchau, tchau, pessoal.